Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências Naturais. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. Na aula de hoje nós vamos continuar com os assuntos relacionados à genética. Então, desde já peço que abram o livro de vocês aí na página 71, que tem como tema a primeira lei de Mendel aplicada a outras situações, tá certo? Então, livro em mãos, bora lá. Pessoal, a primeira lei de Mendel, embora ela não explique a manifestação de muitas características nos seres vivos, ela pode ser aplicada com sucesso em algumas situações, como por exemplo, no caso do albinismo, nos seres humanos. Então vamos entender um pouquinho sobre o que seja o albinismo, tá certo? Então o albinismo é uma variação genética caracterizada pela ausência total ou parcial de melanina. E o que é essa melanina? Ela é uma substância de pigmentação, ou seja, ela é responsável pela cor da pele, dos cabelos e dos olhos. É, Indivíduos albinos, eles vão apresentar uma pele muito clara, cabelos brancos, olhos azuis ou vermelhos, tá certo? Então, o albinismo ele é uma característica recessiva. Ou seja, para que um indivíduo ele nasça albino, é necessário que tenha recebido um alelo recessivo do pai e um alelo recessivo da mãe. Lembra aí a questão dos alelos, do alelo dominante, do alelo recessivo? Então, caso contrário, se o indivíduo tiver apenas um dos alelos recessivos, então ele não apresentará o fenótipo albino, tá certo, pessoal? Então vamos entender um pouquinho. Existe ainda, pessoal, algumas formas de albinismo na qual só os olhos são afetados. Nós vamos chamar de albinismo ocular. E o restante do corpo, ou seja, no caso a pele, ela vai continuar com a mesma pigmentação, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês um esquema de como nós podemos calcular a porcentagem de indivíduos que podem nascer com alguma característica, digamos que alguma característica recessiva, que no caso é esse albinismo, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, antes da gente fazer o cruzamento de indivíduos para se originar um indivíduo ou um descendente albino, vamos aprender um pouquinho com relação a esses cruzamentos que é utilizado na primeira lei de Mendel, tá certo? Então, bora lá. Se nós pegarmos aí indivíduos homozigotos, ou seja, que os dois alelos têm que ser iguais, tá certo? E nós vamos utilizar homozigotos dominantes, tá certo? E nós vamos representar por letras maiúsculas, como vocês aprenderam na aula passada. Então vamos lá. Então eu vou utilizar a letra A, tá certo? Então eu vou pegar um par de alelos dominantes, ou seja, esse indivíduo ele tem um par de alelos dominantes, e vou cruzar com indivíduos também dominantes. Como é que eu faço esse cruzamento? Vamos fazer, digamos que vamos multiplicar, vamos fazer uma continha de matemática. Então eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Da mesma forma, Da mesma forma, esse com esse e esse com esse. Então, bora lá. A vezes A, eu tenho A, no caso, azão vezes azão, eu tenho 2A, tá certo? A vezes A, também um par de alelos dominantes. Então, vamos cruzar agora esse com esse. A vezes A vai dar azão, azão. E por fim, azão
Então vejam, pessoal, que eu tenho 100% de indivíduos com alelos dominantes, tá certo? 100% de indivíduos com alelos dominantes, representados pelas letrinhas maiúsculas. Então, se eu cruzar indivíduos dominantes com indivíduos dominantes homozigotos, eu vou ter 100% de indivíduos com alelos dominantes homozigotos, tá certo? No caso, se eu fosse cruzar indivíduos recessivos, seria da mesma forma. Todos esses recessivos, alelos recessivos, vezes alelo recessivo. Seja homozigoto recessivo, homozigoto, um par de alelos homozigotos recessivos, representados pelas letras minúsculas. Eu vou representar pelo A minúsculo, estou utilizando o A minúsculo, tá certo? Então, daria 100% de indivíduos homozigotos recessivos, tá certo? Então, para que ocorra, para que nasça um indivíduo com características albinas, os pais desse indivíduo eles têm que ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Eles têm que ser heterozigotos, tá certo? Então, digamos que o pai seja heterozigoto, possua um dominante, representado pela letra A maiúscula, e um recessivo, representado pela letra A minúscula. E sua mãe também seja heterozigota, tá certo? Ou seja, ela possua um alelo dominante e um alelo recessivo. Então vamos fazer o cruzamento como nós aprendemos, tá certo? Deixa eu colocar aqui embaixo, para ficar mais fácil. Como nós aprendemos. Azão, azim, vezes azão, azim. Certo? Então, bora lá. Vamos cruzar esse com esse. E esse com esse. Azão vezes azão. Eu vou ter azão, azão. Azão vezes azim. Eu vou ter azão, azim. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil para vocês identificar. Eu vou ter azão, azim. Vamos para essa parte aqui embaixo, pessoal. Ó. Vamos cruzar esse e esse, tá certo? Então, se eu cruzar azim, azão, eu vou ter também azão, azim ou azim, azão, tanto faz, tá certo? E por fim, se eu cruzar azim com azim, eu vou ter azim, azim. Então, nós temos aí 25% serão homozigotos dominantes, 50%, 25 mais 25, darão 50% de indivíduos heterozigotos que possuirão tanto o alelo dominante como o alelo recessivo do albinismo, do fenótipo albinismo. E por fim, deixa eu colocar aqui 50%. E por fim, 25%
de indivíduos que irão predominar o fenótipo recessivo do albinismo, tá certo, pessoal? Então, 25 mais 25, 50, com mais 50, 100% dos indivíduos que serão descendentes desse cruzamento. Então, nós vamos... Outro exemplo aí, pessoal, também, que podemos aplicar a lei de Mendel, é com relação à pelagem dos cães. Por exemplo, a cor preta ela é dominante em relação à cor branca. Assim como o pelo curto, ele é dominante em relação ao pelo comprido, tá certo? Então, se por exemplo, nós cruzarmos dois indivíduos homozigotos, ou seja, lembra do que são indivíduos homozigotos? Então, um de pelo preto e outro de pelo branco, todos esses indivíduos, aliás, os descendentes desses indivíduos, eles terão pelo preto, porém eles serão homozigotos. Aliás, perdão, eles serão heterozigotos, tá certo? Então, se cruzarmos indivíduos de pelo preto heterozigoto, nós podemos ter descendentes de pelo preto ou pelo branco. Mais na proporção de 3 indivíduos de pelo preto para um indivíduo de pelo branco. Então, nós vamos considerar, pessoal, a letra B para indicar o alelo dominante. Aliás, o Bzão nós podemos chamar assim, o B maiúsculo, para indicar o alelo dominante. E vamos utilizar o B minúsculo, ou Bzinho, para indicar o alelo recessivo. Então, veja aí nos esquemas, como nós fizemos com relação ao albinismo, nós vamos também fazer com relação ao pelo dos cães, a essas características dos cães, tá certo? Então, bora lá. Vamos utilizar o exemplo do livro, tá certo? Então, bora lá. Então, ele nos diz o quê? Que na primeira geração foi cruzado um indivíduo homozigoto dominante, que no caso nós temos como fenótipo aí a cor preta do cachorro, tá certo? Da pelagem do cachorro. Então nós vamos utilizar aí o mesmo exemplo do livro. No caso ele utilizou a letra B. Então nós temos Bzão, Bzão para indicar alelos dominantes, homozigotos, tá certo? E ele cruzou com alelos recessivos e tem como fenótipo a cor branca, tá certo? A cor preta, ela é dominante em relação à cor branca. Então, bora lá. Então, quando eu cruzar aqui, ó, vou cruzar os dois indivíduos para formar uma nova geração, que é a minha geração 2. Tá certo? A segunda geração. Então, bora lá. Utilizando aquilo que a gente aprendeu com relação ao albinismo. Vou cruzar esse com esse, multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, bora lá. Bzão vezes Bzinho, eu vou ter Bzão, Bzinho. Esse com esse, novamente, Bzão, Bzinho. Vou cruzar esse e esse. Aliás, esse com esse e esse com esse, tá certo? Vou obter o mesmo resultado. Bzão, Bzinho e Bzão, Bzinho. Quando eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo, meu indivíduo obrigatoriamente ele vai ser heterozigoto. Então ele vai ser 100% de indivíduos heterozigotos. Heterozigotos na minha segunda geração. Beleza? Alelo dominante representado pela letra maiúscula e alelo recessivo representado pela letra minúscula. Beleza? Então vamos para a nossa terceira geração. O que foi que ele fez aí? Lembrando, pessoal, que se ele é heterozigoto e
o fenótipo dominante é a cor preta, então os indivíduos, todos os 100% de descendentes desse cruzamento, eles vão ter a cor preta, tá certo? Então vamos lá. Eu cruzei dois indivíduos heterozigotos. Vamos lá. Para ser heterozigoto tem que ter um maiúsculo e um minúsculo. Então eu cruzei dois indivíduos heterozigotos de cor preta. Então vamos descobrir quais são os indivíduos que vão nascer desse cruzamento, tá certo? Então bora lá. Seguindo a mesma regrinha. Isso que eu quero descobrir os indivíduos da minha terceira geração. Então bora lá. Seguindo a mesma regrinha. Esse por esse e esse por esse. Então bora lá. Bzão vezes Bzão, eu vou ter Bzão, Bzão. Bzão vezes Bzim, eu vou ter Bzão, Bzim. Eu cruzei esse com esse. Aliás, Bzim com Bzão, eu vou ter Bzão, Bzim ou Bzim, Bzão. A mesma coisa. Bzão. Por fim, eu cruzei esse com esse. Bzão, aliás, Bzim, Bzim. Com Bzim, Bzim, eu vou ter Bzim, Bzim. Agora vamos transformar isso em porcentagem. De 100% dos indivíduos, 25% são homozigotos dominantes, HD, homozigotos dominantes. 50%, porque 25 mais 25, 50% será heterozigotos e 25% será homozigotos recessivo. Então, esse nascerá branco, com caráter dominante. Então, se eu cruzar ele com outro indivíduo de alelos dominantes homozigotos, então não nascerá nenhum de pelagem diferente. Mas se eu cruzar qualquer indivíduo desse, do heterozigoto, esses indivíduos eles poderão nascer, como vocês vão ver, indivíduos com pelagem de outra cor. Então, e por fim, nós temos os 25% que foram os indivíduos com pelagens recessivas. Então, se Bzão, Bzão era destinado ao preto e Bzim, Bzim era destinado ao branco, então nasceu 25% desses indivíduos de cor branca. Então, Mendel, pessoal, ele utilizou em seus experimentos, ele fez em seus experimentos esses cálculos. Então, ele sempre chegava às mesmas conclusões, beleza? Então, assistam o próximo vídeo, que está no link, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabe, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.